Vamos conversar um bocadinho então sobre os hologramas ou as realidades holográficas dentro da minha percepção. Então, o universo, né? Ele é mental. Isto é uma das primeiras leis do universo. Significa que existe uma grande inteligência cósmica e já vem sendo até comprovado, né? Que nós estamos inseridos como que dentro de um grande computador. Então, na verdade, nós próprios somos programas, não é? E inseridos dentro de outros programas. Então, é como se essa consciência, o eu sou, o Deus, né? Não da forma como tu compreendes esse Deus, mas uma inteligência cósmica decidisse fazer a experienciação na matéria. Mas, devido ao seu quanto energético, seria impossível um corpo sustentar a sua energia. Então, ele vai ter um processo que se chama fractalização, um processo de fractalização em que ele vai fragmentando a sua energia, né? Vai fragmentando de forma que depois energeticamente ele consiga isto de uma forma muito resumida e rasa, né? Para a gente chegar à questão deste vídeo. Então, imagina o eu sou, vou utilizar o exemplo das mãos, imagina o eu sou aqui, que és tu, o teu Deus interno, que se fractalizou e que ele vai fazer essa experiência tanto no campo sutil, espiritual, como no campo da matéria, mais denso, digamos assim. Então, ele existe em várias dimensões, em várias linhas temporais, porque o processo encarnacional tem a ver com a experienciação. Então, este eu sou, és tu, pode ser o teu pai, pode ser a tua família, pode ser o teu amigo, pode ser o teu rival, pode ser aquela pessoa, né, que tu tens muita resistência, a pessoa com quem tu trabalhas. Todas estas coisas és tu, mas a fazer experiências e ressignificar, a evoluir. E onde é que entram os hologramas aí dentro? Toda a realidade, ela é holográfica, ou seja, uma projeção de uma mente. Então, tudo o que se experiencia, tudo o que tu vês é a projeção daquilo que a tua consciência comporta. Então, cada experiência, cada ser desses, cada alma dessas, ela vem vindo a experienciar há há eões de anos. Então, isso é sobre a evolução da sua consciência. É sobre o desenvolvimento de habilidades, é sobre essa consciência, ela ir ganhando a percepção, né, do que é uma vivência como um vegetal, o que é a vivência como um ser humano, o que é a vivência como água, como os cheiros da água. Então ela se experiencia em vários níveis de consciência. No que diz respeito ao processo encarnatório humano, considerando que cada dedo é uma pessoa, é uma projeção, é uma existência, é um fractal de alma, que podem fazer partes todos da mesma alma. Porque a alma, ela vibra na sexta dimensão, se não estou em erro. Portanto, aqui na dimensão em que nós estamos, esta matéria, estes corpos, apenas comportam os fractais de alma. Cada alma dessa tem experiências em linhas temporais, existências, planetas, dimensões, realidades completamente diferentes. E dentro dessas experiências, a grande maioria vem com o véu do esquecimento. Portanto, não se lembram de nada ou de quase nada dessas vivências. Mas
existem as impressões magnéticas. Foram ficando impressões magnéticas de sentimentos, compreensões, entendimentos sobre as experiências, sobre as trocas. Algumas compreensões, elas são mais rasas, mais primitivas e elas precisam de expandir porque geram dificuldade. A pessoa faz as suas escolhas, decide e sente a partir de pontos de sacrifício. Algumas compreensões paralisaram, por exemplo, alguns desses fractais de alma a reviver situações, a sentir as situações a partir de um medo, a partir de insegurança, a partir de traições, vícios ou doenças, a partir de vitimização, suicídios, a partir de pobreza. Essas informações, elas caminham com a alma. Aí, a alma, ela, por exemplo, desencarna, né? Porque o corpo, ele pode se desintegrar, tudo bem. Mas a alma, ela tem um processo contínuo. E essa alma, ela volta. Ela volta, mas ela fica a reviver a mesma frequência. Ela fica presa naquele programa e presa naquele holograma. Por exemplo, ela se suicidou na última encarnação. Nesta encarnação, provavelmente ela terá tendência ou estará rodeada de pessoas que se suicidam. Se ela ficou aprisionada a algum vício e não conseguiu curar no processo do desencarne, ela volta aprisionada no programa dos vícios, das dependências e das compulsões. Até que ela cure, ressignifique e transmute essa energia, para que esse holograma se desfaça, para que ela crie a partir de uma outra vibração, uma outra frequência. Se aquela alma, por exemplo, vibra muito num padrão de medo ou experiências que ela tenha vivido, que a congelou, né? Ela vai fazer o seu processo, né? Volta a encarnar e ela vai ser provavelmente uma criança, um adulto que tem muito medo de reagir, um medo de cara feia, medo de contrariar, medo de confrontos. Então ela reproduz experiências holográficas na frequência do medo. Medo de não ser aceite, né? Então isso coloca em muitos estados também de dependência, de não liberdade, estados de escravidão. Então são vários hologramas, né, que ela vai vivenciando. Alguma situação, às vezes, que ela tenha passado em que foi exposta. Então pode ser uma criança que vem já com vergonha, ou que vai ser um adulto que vibra muito na vergonha de ser diferente. E o facto de tu vibrares significa que tu vais atrair mais coisas para te lembrar dessa vergonha. Hologramas religiosos, que são programas onde as pessoas, por exemplo, elas ainda vibram, elas têm a crença de que existe o pecado e então elas ficam a vibrar numa culpa, numa vergonha ou numa impotência por alguma experiência que elas tiveram na vida. Então a gente vai compreendendo que o sistema ele vai reproduzindo aquilo, vai criando a sua realidade a partir do seu campo vibratório e vai criando, né, essas vivências. Só que o que acontece? Há uma outra parte de ti que é a essência, que é a tua verdade, a tua matriz primordial. Lembras-te do eu sou? A tendência é tu ires sempre de encontro a essa energia. Leva o tempo e as encarnações que levarem. Assim como todos os rios vão para desaguar no mar, é como se ele já soubesse que o propósito é aquele. E a essência divina
Ela é livre, ela é expansiva, ela traz uma série de habilidades, ela tem muitas possibilidades, ela está ligada a um processo criativo grande, onde ela pode alcançar níveis de abundância inimagináveis. Mas se a tua consciência estiver a vibrar no que chamamos as supradimensões da consciência, quando tu estás, e a grande massa, e nós temos que trabalhar em vários níveis, está nessas infradimensões da consciência, então o céu e o inferno são estados de consciência que depois reverberam e vão criar, né, a tua realidade. E será que a pessoa tem consciência de que todas essas coisas, todos esses sentimentos moldaram a sua personalidade e estão a conduzi-la? Não. Ela precisa compreender que ela tem que alterar o padrão dessa rede neural onde ela se encontra, para que depois também, por ressonância, ela começa a atrair e a se conectar com outras redes neurais e sistemas com padrões de consciência mais elevados, com frequências mais sutis e com existências mais fáceis. E melhores serão as suas experiências holográficas.